Aí, Cantava demais. Meu pai sabia que ia morrer, claro. Meu pai não era burro. E Porque ele estava... ele estava com câncer no pâncreas. E chegaram a dar tempo de vida para ele? Deram 6 meses. Ele aguentou mais 3. Ele conseguiu... Mas se antes tivesse morrido antes. Porque o final foi... É terrível. Nossa. E ele queria ver o Silvio Caldas antes de morrer. Só que eu não tinha mais o telefone do Silvio Caldas. Nunca mais tinha. Muitos anos eu não via o Silvio. Aí eu liguei para o Silvio Santos. Falei, Silvio, dá para você dar uma chamada no teu programa? Que ele tinha programa na Globo. Sim. Tinha 500 de audiência, uma loucura. Pede para o Silvio Caldas que meu pai quer... Fala para ele que meu pai quer vê-lo. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o Silvio foi na casa do meu pai. Ficaram os dois conversando e ele gravou. Era aqueles gravadorzinhos. Não, mas o Silvio foi com o Silvio Caldas? Não, o Silvio Caldas foi sozinho. O Silvio Caldas foi sozinho. E os dois começaram... Meu pai não sabia que estava sendo gravado. E os dois começaram a conversar, ele cantava, que ele levou o violão. Aí... E seu pai de cama? Meu pai não saía mais da cama. Nossa. Meu pai estava com 40 quilos. Caramba. E aí o Silvio levou lá para a gravadora, deu uma geralzinha e levou de presente para o meu pai. Roubaram essa fita. O quê? Roubaram essa fita. Você acredita? Mas seu pai chegou a ouvir na época e tudo mais? Ouviu. Ah, tá. Ouviu. É que você não tem agora pra... Poxa, aquilo só se vê para mim, Vilela. Por que alguém... Por que alguém roubaria? Maldade. Não é maldade, é desonestidade. Porque meu pai morava no apartamento com minha mãe. Só que teve uma hora que minha mãe também estava com câncer. Só que minha mãe estava muito pior que meu pai. Ah, é? Que minha mãe sentia dor. O pâncreas não dói. E eles vieram morar na minha casa, aqui no Morumbi. E aí ele no dia 2 de janeiro, ele sentiu outra dor, foi para o hospital e não voltou mais. Aí ele morreu em março. E como a gente estava torcendo para ele morrer, porque imagina um homem de 95 quilos. Meu pai foi o remador. Meu pai era aquele gordo de 95 duro. para 40? Carregava meu pai no colo. Meu Deus. Definhando. E eu fiz até uma coisa. Ele ficou... A gente era muito amigo, né? E ele se olhava no espelho e ele era forte. Bom, foi remador. Um ombro largo. E ele se olhava no espelho lá no hospital e disse, puxa, olha o fim que eu levei, olha só como é que eu tô. Eu fui no jornaleiro, comprei uma Playboy, botei uma mulher pelada no espelho. Cara, ele falou, você tá maluco? Tua mãe vai ver isso? Eu falei, minha mãe nem sai da cama, pô, imagine. E a gente era assim, era um grande amigo. E ele me ensinou muito, Vilela. Imagino você ter essa sorte esse negócio de ter... de eu falar muito dele é porque ele está muito vivo dentro de mim. Porque ele foi o cara que acreditou em mim. Ele nunca me tratou como uma criança. Né? Na época era terrível. Mas hoje Na época é terrível. Eu gostaria de poder ter dado aos meus filhos a educação que eu recebi. Porque meu pai me ensinou a pescar. Eu dei para os meus filhos o peixe frito com batata, um pratinho e um refrigerantezinho. Entendeu? Então, isso é importante. O meu medo que eu tenho de morrer é... O que vai acontecer com ele? Eles não têm essa casca grossa que você tem de ter aprendido na marra. Porque eu todos entendo dependem bem de mim. Não é todos. Tem dois que dependem de mim, que trabalham comigo. Mas eu entendo, Carlos. Eu tô com um filho pequeno também, eu fico nessa. Eu dou de mais ou dou de menos? Porque é difícil, porque nosso filho... Dê tudo. Então. Dê tudo. Tem que dar tudo, né? Dê tudo, porque meu pai também foi isso. Ele me jogou pra vida e eu não consigo fazer isso com meu filho. Vai. É assim... Primeira vez que eu fui pai, a menina morreu antes de 3 meses. Não tinha nada, teve um acidente vascular e morreu. Foi terrível. E eu já tinha comprado o vestidinho do primeiro aniversário dela. Ela tinha 3 meses. Poxa. E era minha primeira filha.
E aí veio um, veio dois, veio três, veio quatro, e não vinha a menina de volta, que eu queria a minha filha de volta. Aí eu fiz vasectomia e morreu o assunto. Aí eu acabei me separando. Eu não queria ter mais filhos, porque, olha, não quero mais ter filhos. E acabei cedendo. E nasceu duas joias, um casalzinho. Poxa vida. E ela manda e desmanda em mim. Cara, com todo o coração. Dane-se. É claro. O dinheiro é meu. É. Eu já, o que eu tinha que fazer em vida, eu fiz. Quando meu pai morreu, eu era filho único, ficou tudo para mim. Eu peguei, quando ele morreu, eu peguei as coisas dele e passei tudo para os meus filhos. Não, depois eu passei tudo para o nome dos meus filhos. Quando eu me separei, da segunda vez, eu passei tudo para os meus filhos. Então você não tem mais nada, é deles. É deles. É. Não tenho o que bem, só tenho meu sítio e 3 carros, mais nada. E isso aí me fez assim, como é que eu vou te explicar? Um certo medo do que possa acontecer quando eu for embora. Por quê? Porque eu acho que eles dependem muito de mim. Não tem como. Entendeu? Cara. O mundo deles... Quando nasceu o João Vitor e a Maria Fernanda, eu pedi desculpa a ele por trazê-los ao mundo. Eu assisti o parto, né? Quando eu peguei, disse, desculpa por trazer você para esse mundo. Entendeu? Eu falei. Porque o mundo de hoje está terrível. Está terrível. Mas e se o trabalho deles não for fazer esse mundo melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem que sempre torcer para isso. Pior, Vilela. Tá, mas eu acho que... Eu penso também no meu filho, a única coisa que eu quero que ele tenha é que ele seja uma pessoa boa. Não é isso que você pensa? Assim, que meus filhos sejam pessoas boas, que tentem fazer alguma coisa. Porque realmente esse mundo, eu fico assustado mesmo. O Marcelo agora, por exemplo, Marcelo vai fazer, por conta dele, eu nem sabia, a pracinha. Ah, é? É uma praça só com criança. E o Marcelo no banco. Poxa. Eu estou rezando para isso dar certo, porque ele vai se realizar. Caramba. Porque o sonho do Marcelo é você estar naquele banco. É. Como era o meu, ficar no lugar do meu pai. Quando eu fui para a Globo, e meu pai tinha morrido, o Boni quis fazer a praça, fazer uma homenagem ao meu pai. Seu pai morreu em que ano? Em 67. 67. Tá. Não, 76. 76. 76. Dia 17 de março de 76. E o Boni foi cria do meu pai. O Boni começou com meu pai. Começou no mesmo tempo? A escrever. Era eu, meu pai e o Boni. Ele começou como redator? Como redator. Eu não sabia, o Boni. Lá em casa, na casa do meu pai. Meu Deus. Na casa do meu pai. O Boni, não o Boni. O Boni não, mesmo. O Boni. O Boni. Nossa. O Boni. Até mexo com eles. Pô, ó. Você foi o filho que deu certo. Né? Que é um gênio. Que gênio. Mas é isso aí. Até hoje, eu sinto muito a presença do meu pai. Você acredita nessas coisas que ele está realmente vendo? Eu também acredito. Mas assim que certamente, não tem a menor dúvida. Né? Agora, uma coisa que você vai dizer, esse cara é maluco. Se eu pudesse escolher dos dois, se pudesse voltar, eu queria minha mãe. É mesmo? Por quê? Como Porque que era a relação foi a pessoa que mais me entendeu na vida. É? Ela fazia o quê? Dona de casa. A minha mãe, embora fosse de família rica, quando ela se casou com meu pai, e ela foi morar na casa do meu avô paterno, do pai do meu pai, minha mãe e a minha avó gostavam muito bem dela, da Madeira. Minha mãe que fazia camisas, cuecas, pijamas do meu pai, da gente. Ela era aquela dona de casa. E ela e meu tio foram as duas únicas pessoas na vida que eu nunca precisei mentir ou fingir. Porque eles me aceitavam como eu era. Você contava as coisas de verdade. Entendeu? Então, eu sinto muito mais falta dela. Porque seu pai até pelo trabalho era mais ausente. Trabalho, exato. Ele é mais ausente, ele é mais presente. Mas a minha mãe que presente porque você acompanhava ele no trabalho. Por causa disso. Ele é mas filho em casa único. Agora, minha mãe é que me educou. Minha mãe me ensinou o que eu sou hoje. A ter respeito, até hoje eu não digo palavrão na frente de mulher. Não digo, eu não consigo dizer.
Eu abro a porta para minha mulher e para minha filha entrar no carro. É uma coisa que não se vê mais hoje em dia. Não, um né? negócio que está dentro de mim, não é forçado, é uma coisa natural. É igual você espirrar, pegar o lenço e limpar. O que você lembra da tua mãe falando pra você sobre esse sonho de trabalhar com... Manuel não pode se aborrecer. Eu e meu tio, a gente odiava. Porque esse meu tio era 6 anos mais velho que eu. É como se fosse meu irmão. Sei. E nós fomos criados juntos. Minha mãe que ensinou ele a ler, escrever. E o Fernando era bagunceiro. Foi um grande médico depois. E lá em casa, olha, Manuel não pode se aborrecer. É a frase que eu me lembro da minha mãe. Porque ela era contra tudo até a hora que eu fosse fazer. Quando eu fizesse, por exemplo, moto. Onde é que se viu dar de moto? Um dia eu comprei uma moto, ela foi na garupa. Que legal. Ela apoiava... Com 60 anos de idade. E o meu pai, eu fui o filho que ele queria que eu fosse, mas eu não era aquilo. O meu psicanalista odiou quando eu falei isso, que eu queria a felicidade dele. Era mais importante para mim o meu pai ter o filho. Eu entendo perfeitamente. Entendeu? Você queria porque quando ele morreu, eu tinha 40 anos. Minha vida mudou. Aí eu passei a ser o Carlos Alberto. Eu pedi pai e mãe 6 meses. Em um espaço de 6 meses? Então, meu pai, ele não... Como é que eu vou te dizer? Ele me tratava de uma maneira muito diferente. Ele queria que eu fosse um cara que não era. Ele te moldou a um filho que ele imaginou. Eu jamais poderia errar. Imagine se eu fizesse um ensaio e fosse gravar, desse uma risada num erro meu. Imagina. Chamava atenção. Pô! Caramba. Então, mas eu queria meu pai feliz. Eu queria aquele meu amigo feliz. Que eu tinha a vida toda pela frente. Ele morreu com 63 anos. E ele viu você fazendo o trabalho... E eu tenho pena, rapaz, porque eu queria que ele... Olha a loucura que eu falei uma vez para o meu psicanalista, que, aliás, era um psiquiatra. Eu gostaria de envelhecer com meu pai. Para trocar ideia com ele mais velho? Porque eu faço todas as besteiras que ele falava e fazia. Aquela coisa de velho, porque antigamente 50 anos era velho. É? Meu pai foi fazer a praça com 52 anos. Caramba, começou a fazer a praça com 52? É. Não, um pouquinho menos. A praça teve 14 anos com ele. Ele morreu com 63, parou em 62. Tinha menos de 50 anos. Nossa. E era um senhor aposentado, o personagem da praça, que é diferente do meu. Meu pai era sério na praça, aquele velho. Eu não sou o velho da praça. Eu sou o cara engraçado que mexo. Porque na época, um cara de 45 era um senhor. Já era um senhor, né? Cara, na faculdade, exame oral, você tem que ir de gravata. Eu, às vezes, no Rio, depois eu vou trabalhar no Rio, eu ia buscar meu filho na faculdade de bermuda. Ele estava de bermuda. Então, o mundo era diferente. O mundo mudou, né? O pessoal ia pro teatro de paletó e gravata, cinema. É. Imagine chamar uma mulher de você. Não. É senhora. Até hoje eu tenho dificuldade. E a relação com o professor também era outra, né? O professor era... Imagina. Nunca que você ia bater boca com os professores eu era vagabundo. Olha a vergonha. Tinha um programa chamado Essa é Sua Vida, que quem apresentava, eu não me lembro bem quem era. Já no SBT. E essa é a sua vida. E fizeram isso para mim. Quando eu vi entrar o professor Norton, que era falei, ferrou. É agora que eu vou perder, porque todo mundo ia, me elogiava, chorava. Aí o Norton virou-se. Esse foi o vagabundo mais simpático do Colégio Rio Branco. Porque eu fazia molecagem, não era mal educado, eu era moleque. Eu abaixava, tinha aqueles parafusos, aquelas cadeiras. Sei. Eu ia mais cedo,
com aquela... E abaixar aquela rosca para quando as meninas sentassem, a cadeira ir para baixo. Sabe? É coisa de moleque, Coisa né? de moleque.